Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV Diário e do YouTube do Diário. Começa agora mais um Faz Sentido e a pergunta é: você tem uma relação saudável com o sexo? Ou a ansiedade e outras questões psicológicas acabam interferindo na sua prática sexual? Para conversarmos sobre essas questões e muito mais outras, inclusive se existem viciados em sexo. Conosco aqui hoje, ele, especialista, sempre presente, para tratar toda e qualquer questão relacionada à sexualidade, César Bride. Bem-vindo. Obrigado novamente pela oportunidade. Eu não quis colocar ali, Bride, assim, bem exatamente, mas o programa é sobre viciados em sexo. A gente quer saber, faz sentido, quer saber se o sexo, pessoas que têm, sei lá se é esse o nome, o César vai nos explicar direitinho, o Bride vai nos explicar, se existe, como tem vício, um monte de coisas, se o sexo pode ser um vício, a chamada compulsão sexual. Existe. A gente vai começar falando que a palavra viciado, ela está muito ligada a uma questão moral, assim, então a gente usa então, mais... dependente? Dependente, poderia ser. A nomenclatura em geral é considerada compulsão sexual e uma nova terminologia que também chama hipersexualidade, né, que dá uma ideia de intensidade na condição da sexualidade. Hipersexualidade, essa eu nunca tinha ouvido falar. Sim. São estudos relativamente novos, assim, de 2000 para cá, em que se tem começado a medir um pouco essa construção, né, ou seja, sobre esta vontade, né, ou seja, o que seria normal ou aceitável, né, ou seja, algumas pessoas têm um desejo sexual maior do que outros, né, e o que seria, entraria já numa condição patológica, né, então para adiantar isso, né, a coisa mais importante da gente poder pensar é que essa questão patológica é porque ela atrapalha a vida global desse sujeito, né? Quer dizer, vai interferir na rotina. Vai atrapalhar na rotina, seja de estudo, seja de trabalho, seja nos relacionamentos sociais, né? Ou seja, haveria uma compulsão, como há compulsões, né? Há ditos em relação, por exemplo, à questão da drogadição, a questão do álcool, a questão da alimentação, né? Do mesmo modo, então, haveria uma condição um pouco mais específica vinculada à questão da sexualidade. Eu estava contando para o Bride antes da gente começar o programa que essa pauta surgiu quando uma amiga comentou até em outro programa aqui, e daí já encerrou o assunto, né? Quando se fala, quando a gente vê que fala, né? Ai, falei demais, eu acho que eu vou... E aí se mudou de assunto. O questionamento dela, será que eu sou tarada? Será que eu sou viciada? Porque eu gosto tanto, isso não deve ser normal. Né? Porque quando a mulher a gente ouve se questionar acerca disso, mas o homem é raro a gente ver essa preocupação. Será que eu tenho algum problema em relação a isso? A gente estava falando um pouco sobre essa questão de gênero, né, que acaba sendo um pouco mais notório, assim. Primeiro, eu não conheço a tua amiga, né, mas assim, de qualquer maneira, né... Beijo, amiga! Beijo, amiga. Assim, ter vontade sexual, né, ter uma alta frequência, né, de relações, de desejo de relações sexuais, isso não é patológico, né, pode ser da própria constituição dela, né. Então não é a quantidade de vezes. Se eu tenho num dia 10 vezes uma vontade que parece incontrolável, pode ser normal. Pode ser início de namoro. Né? O Bride já falou sobre isso, que no início é essa vontade louca aí. Exatamente. Não, eventualmente, né, alguns períodos na vida em que isso pode se intensificar, né, aumento e diminui. Há uma tendência dos casais estáveis, né, ou seja, os relacionamentos contínuos, terem uma frequência regular. Né? A gente pode ver depois nas enquetes o que as pessoas pensam sobre isso, assim. Mas o que acontece? Qual seria a medida da amiga, então? Né? Seria a possibilidade, o quanto isso atrapalha a vida cotidiana dela, né? Em relação ao trabalho, em relação ao foco nas atividades, né? E outras coisas de estudos, de relacionamentos, né? Se todos os relacionamentos são só voltados para isso. Antigamente se usava uma nomenclatura um pouco mitológica, era ninfomaníaca, né? Como uma mulher que desejava muito, assim. E para os homens usavam satirismos, assim. Mas os homens, por uma questão de gênero, por uma questão cultural, sempre foram muito mais incentivados ao sexo. Então, um homem que transa muito não tem
não recai sobre ele uma condenação social, quanto uma mulher que se questiona, né? Dificilmente um homem vai se perguntar, será que eu transo muito? Achar que isso é problema. A grande maioria que vai procurar ajuda, ela vai procurar ajuda por causa dos prejuízos no funcionamento global, né? Nas vivências gerais da vida extra-sexualidade, né? Então essa sim seria uma situação, o primeiro sinalizador dessa condição. Estava contando para o Bride também que eu assisti um filme bem recentemente que é A Vida Secreta de Zoe, que é um filme de 2014, assisti na Netflix, e era de uma empresária que é bem sucedida, um marido lindo, 2 filhos, super bem encaminhada na carreira, e que ela começa a ter relações sexuais com outros homens e aquilo começa a afetar tanto o trabalho, que a empresa dela começa a degringolar, quanto a relação com os filhos. O menino começa a se queixar que a mãe não consegue ir em nenhum, não acompanha mais nenhuma partida de esporte, que acho que era futebol, que para ele era importante, e aquilo começa a trazer uma série de prejuízos para ela, na relação com a mãe também, uma série de questões. E no final, ela acaba, e ela tem uma psicanalista que ela vai consultando durante todo o filme, elas vão tratando essa questão, e no final ela consegue revelar que ela teve uma situação, diz que ela conseguiu lembrar, de uma situação na infância, onde ela foi estuprada por 3 meninos, com 8, 9 anos. Sim. A pergunta é, isso sempre quando tem essa compulsão, quando tem essa dependência de sexo, necessariamente estará atrelada a alguma questão de infância, de adolescência, algum trauma relacionado a sexo? Não necessariamente que tem que ser um estupro ou uma situação abusiva, apesar dessas situações poderem desenvolver um mecanismo neurológico de defesa permanente, né? A gente sabe que a compulsão ela é movida por uma ansiedade, e a ansiedade é movida por algum tipo de conflito, em geral não consciente, né? Então, do mesmo modo que algumas pessoas que têm TOC, que é uma doença bastante conhecida, que organizam tudo, limpam tudo, que não pode ver não pode ver nada, né? São, né, extremamente, né, controladora sobre algumas situações, não na tentativa disso, a gente vai ver, por exemplo, a compulsão sexual associada a isso, né? Os estudos mostram que a base da compulsão, ela é uma constituição de ansiedade e, consequentemente, conflitiva. Uma das possibilidades futuras poderia ser ou a rejeição, né? Ou a tentativa de reorganização dessa vida sexual a partir dessa compulsão. O que tem que ficar claro é que necessariamente as pessoas não buscam satisfação, elas buscam alívio, o que é muito diferente, né? O que faz com que, por exemplo, possa, não sei, né, dessa história desse filme, mas possa ser um parceiro completamente fora do que seriam os padrões esperados, Sim. ou em situações, né, que a pessoa se meta em situações de risco. Esse, inclusive, Sim. é um dos elementos que faz com que a gente pense, né, que isto é uma condição de compulsão, né? Ou seja, que haveria uma dificuldade na inibição desse impulso, né? Um aumento da vontade, uma inibição nisso e principalmente uma condição de risco associada a isso, né? Inclusive risco de vida, né? No sentido de se meter em lugares ou se envolver com pessoas totalmente desconhecidas que poderiam atentar contra a vida daquela pessoa ou em situações similares a essa. Então vamos para a enquete. Nós perguntamos para o nosso público, que sempre participa lá, geralmente toda segunda-feira, a gente sempre coloca a nossa enquete no Instagram do Diário nas segundas-feiras, que é para a gente direcionar a conversa aqui e entender um pouquinho como é que o público está encarando essa questão. E a gente perguntou, Bride, sexo é muito importante para você? Sim, 63%. Não, 37%. E aí? Muito importante. Muito importante, né? Por que as pessoas consideram muito importante? Porque é uma forma de conexão com outras pessoas, né? É uma forma de aprimorar a intimidade, certo? Essas outras pessoas que não consideram muito importante, né? Isto é o que a gente vê basicamente a reprodução das pesquisas brasileiras sobre o campo do comportamento sexual. Em geral, elas tem uma vida sexual, a gente já tem essa clareza, com maior dificuldade, né? Maior dificuldade ou de intimidade ou até mesmo de satisfação nesta vida, né?
tem uma piada popular que fala que sexo é bom mesmo quando é ruim. Isso não é verdade, né? Quando é ruim, é muito ruim, né? Então, ele não tem meio termo, assim, né? Ele tem uma coisa de satisfação, e isso vai ter uma presença constante nessa vida dessa pessoa, ou uma busca disso, né? Isso não significa que tem que ter relações todos os dias, mas tem relações satisfatórias, né? E, em geral, esses 30% a 40% que estão aparecendo aí são pessoas que têm dificuldades dentro do campo da sexualidade, né? Porque se mesmo que não seja um sexo com parceiro, haveria outras formas de satisfação sexual que poderiam deixar essa vida desta pessoa um pouco mais satisfatória. Mas com certeza na hora de responder, a pessoa sempre pensa em parceria, né, no relacionamento em si. Para você, perguntamos, é normal ter quantas relações sexuais? Uma por dia ou mais, 18%. 3 por semana, em média, 37%. Uma por semana, pelo menos, 30%. Que pergunta indiscreta, não? 15%. Maioria aí dizendo, se dividindo em 3 por semana em média, uma por semana pelo menos. A média brasileira é de 2 a 3 relações sexuais por semana. A gente brinca quando não é inverno, né? Sempre é um pouco pior aqui pra gente. Mas a média é um pouco essa mesmo, né? E elas têm um intervalo em geral de 2 ou 3 dias, né? E vai depender justamente da possibilidade do casal conseguir achar um espaço para isso. O Bride já falou isso, eu acho que num artigo, acho que se eu estou me lembrando, o Bride já falou isso num artigo. O Bride tem os artigos publicados a cada 15 dias na edição impressa do Jornal Diário. Então você que não é assinante, vá lá, assine, porque sempre tem um assunto bem relevante para o seu cotidiano, com certeza. E aí o Bride falou numa das, acho que falava em pesquisas que tem aquela ideia que o solteiro tem uma prática sexual maior, mas não. Os casais, na verdade, os casados têm uma vida sexual mais regular, né? Em função do tempo, da própria presença física da pessoa ali, que é diferente de solteiros, que eventualmente, quando estão em um relacionamento, né, tendem a estabilizar um pouco mais, mas quando a pessoa não tem um parceiro fixo, está sempre procurando, não há uma garantia que na quantidade eles transariam mais. A pesquisa é mundial, né, e obviamente tem um fator cultural. Então, alguns países, né, dependendo do grau da interferência da religião, por exemplo, ou da moral muito incisiva sobre aquelas pessoas, tendem a diminuir, né? Só podem se relacionar depois do casamento ou alguma coisa parecida. Alguns países mais europeus, mais latinos, eles tendem a ter uma frequência um pouco maior, mas ainda assim, se a gente fizer um somatório, a vida das casadas tem mais sexo do que a vida dos solteiros. Viu só, você pensava diferente aí, aposto. Te juro que eu pensava a mesma coisa, eu também achava que quem era solteiro... A gente pensa que o solteiro estava numa condição melhor, então quem sobra para nós, né, gente? É verdade. Na verdade, eu achava que ele se divertiu mais, talvez até essa parte seja verdadeira. Mas, de qualquer maneira, eu não tinha ideia dessa quantidade, né? Foi uma medição feita mundialmente, né? E isso... nos faz pensar um pouco sobre isso, né? Como realmente o casamento também tem uma função sexual, né? Esses relacionamentos estáveis, né? Isso é importante que isso seja harmonioso, inclusive para a própria harmonia do casamento. E perguntamos do tempo. O tempo entre as relações sexuais é satisfatório para você e seu parceiro ou parceira? Sim, 65%. Não, 14%. E nós temos posições diferentes, 21%. Que tal esse resultado aí, Brito? 40%, na verdade, né, tem um descompasso aí, né? Ou seja, provavelmente ou tem muito tempo entre relações, 35%. ou o número de relações não é suficiente para um dos dois, né? Um dos dois do parceiro. Isso é uma questão importante da gente poder pensar, né? Porque, eventualmente, nesse relacionamento, alguém tem mais vontade do que o outro. E o que a gente faz, né? Como é que equilibra essa conta? Isso? A gente já falou sobre isso. Né? A dificuldade que é de ajustar isso, né? Porque tu tem que dizer, tá, se submete à vontade, né? Ou o outro tem que ficar se segurando. Alguém né? vai ter que se doar um pouquinho. Esse é o preço da monogamia, né? Se nós não fôssemos monogâmicos, se nós pudéssemos ter relacionamentos abertos, né? E aí vai depender de outras questões, resolver do seu maneira, jeito. Exatamente, né? E acho que é importante a gente poder pensar, porque por vezes, para alguns casais, a masturbação ela é considerada como uma traição.
né? Se o sexo não é feito com o parceiro, o outro se sente mal, principalmente porque tem uso de vídeos pornográficos ou algum outro recurso, né? O temor da fantasia, né? E isso piora muito a situação, porque daí o que acontece? Tu vai ter a relação sexual entre parceiros, e em geral alguém vai estar escondido ou com culpa, né? Em relação à sua satisfação sexual. O que é difícil por vezes ajustar, né? Porque nem sempre todo mundo consegue controlar ou consegue esperar até a próxima relação. Então tem que ter muita negociação entre o casal em relação a isso. E o que já se viu muito na clínica, né? De muito escutar, é que em função de alguns terem uma sobrecarga de atividades, né? Principalmente as mulheres, né? Que tem trabalho fora de casa, trabalho em casa, com filhos. Estão sempre cansadas, né, minha gente? Ai, não tem uma disponibilidade tão intensa, né? Porque a gente tem que pensar que, por vezes, e esse é um mecanismo que às vezes serve de base para compulsão sexual, claro que num modelo mais exagerado, é que para algumas pessoas sexo é um alívio de estresse, para outras sexo é um estresse a mais. Né? Se eu não me sinto preparado para isso. Para alguns, o sexo é o alívio do estresse. Para outros, é um estresse a mais. Porque se eu não estiver preparado para isso, né, vai exigir muito mais um problema, né, que eu vou ter que lidar com isso. Para outras pessoas, bom, vou ter relação sexual, né, ganho minha dosagem de endorfina e durmo fica tudo ok, né? Partindo do princípio que ambos vão ter a satisfação final necessária, né? Porque eventualmente um se satisfaz e o outro não. E aí no cumulativo isso vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque a associação de muitas relações sem satisfação tende a diminuir e a afastar, né, o início da relação sexual. E eu vou só para essa questão ainda, antes que o Fernando Barcelos vai ter ejaculação precoce aqui e vai me dizer que precisa de qualquer jeito ir para o intervalo. Seu parceiro ou sua parceira tem a mesma vontade de ter relações sexuais do que vocês, que o Brit falava da questão das diferenças. Sim, 48%. Não, 36%. E depende. 16%. É bastante gente, né? É bastante gente. É quase mais da metade das pessoas têm outro descompasso. 52%, é a maioria. Os que disseram tem sim, problemas. Na verdade, considerem-se felizes neste campo, pelo menos, né? Em que há essa sincronia, né? Porque isso... Tá, mas isso será que não tem muito a ver com... Daqui a pouco se estabelece um hábito, se é monogamia, dentro do dia a dia do casal, um hábito, e aí aqui se cria todo aquele ambiente, toda aquela... Para que aconteça? Para que aconteça. Acho que naturalmente os casais tendem a... E aí vai ter mais ou menos a mesma vontade, porque já é mais ou menos dentro do mesmo processo, né? Assim como tu tem prazer de, sei lá, vou pro cinema, que isso vai me fazer feliz. É que a gente, por vezes, não considera o sexo como uma necessidade básica, né? Como considera, por exemplo, a alimentação, né? Como a gente tem considerado, por exemplo, a atividade física nos últimos tempos, né? Então, essa sincronia, sim, dependendo do casal, se consegue, mas nem sempre isso é possível, né? Em função de vários fatores cotidianos mesmo, assim. Se as pessoas pudessem medir isso, né? Sei lá, em 30 dias de férias, né? E em 30 dias sob trabalho, certamente a gente vai perceber o quão diferente é a vontade sexual, né? No frio e no calor, né? Com filhos, sem filhos. No teu momento da vida. No momento da vida. Né, todos esses são fatores que interferem, né? Com certeza. Isso não pode ser uma desculpa, né? Não pode ser uma situação no qual eu vou usar isso como uma defesa para não ter que enfrentar alguns outros problemas, né? Mas a gente tem que levar isso em consideração. Então, os casais que conseguem ter uma sincronia de tempo, melhor, né? Para os que não têm, bom, talvez a gente tenha que pensar ou repensar que fatores interferem nisso, incluindo a própria história individual na vida sexual, né? Ou seja, a qualidade da própria relação sexual para que a gente consiga melhorar isso, né? E sempre é possível melhorar. A questão é que nós temos que ter os dois, né? O marido e a esposa, ou os dois, né? Maridos e duas esposas, né? Que queiram, entende, trabalhar essas questões sexuais dentro do seu relacionamento. Considerar isso uma das prioridades de questões e desafios da vida, né, conjugal para resolver, porque na prática é mais fácil lidar com dinheiro do que com sexo.
Por mais sentido. estranho que possa parecer, dinheiro é Acho uma que coisa sim. difícil, né? Sim. É mais fácil a gente conseguir discutir e organizar a vida financeira do que vida sexual. Apesar das duas falarem de intimidades, né? Verdade. E agora a gente chegou numa sincronia que não é sexual, né, Fernando? Nós chegamos numa sincronia, num acordo aqui, vamos chamar o intervalo. Já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Faz Sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados. Faz Sentido de hoje falando sobre a nossa relação com o sexo. E o Bride já trouxe aqui essa questão da dependência, os dependentes do sexo, quem tem compulsão sexual. A gente perguntou para o nosso público lá na enquete do Instagram se as pessoas que nos acompanham têm uma relação saudável com o sexo. Sim, 85%. Não, 15%. Bride, eu quero agradecer a tua presença aqui. Nós vamos ter que encerrar esse programa, porque realmente ele não tem muita utilidade aí para o nosso público. 85% dizendo que tem uma relação saudável com sexo. Como interpretar isso, Bride? Eu vou dizer que a interpretação disso é que... Temos 85% de mentirosos? Não. Quando nós estamos falando de relação saudável com o sexo, né? Ou seja, de alguma maneira não quer dizer que a vida sexual é 100%, né? Verdade. Mas é que esses 15%... Mas quando a gente pergunta a associação, quando a gente responde a associação se a sua relação... uma relação é saudável com relação à questão tá sexual. Ok, tá show. Ok, né? Mesmo quem não tem vida sexual consegue ir lidando com isso de maneira satisfatória. O que a pesquisa mostra, né, eu não sei exatamente, a minha grande preocupação são os 15%. Né? Ou seja, o que é isso que é uma relação não saudável? Né? Ou seja, uma relação de sofrimento, né? Ou já que o tema do programa é a questão da compulsão, as pesquisas, os dados que se tem até então, porque a questão da hipersexualidade ou da compulsão sexual,
A gente já tem pesquisas, mas não o suficiente, né? Elas não são... Tem muitos dados clínicos, eles estão sendo catalogados, né? Mas a gente não tem um dado tão preciso a ponto de a gente poder computar, por exemplo, qual é o percentual. Mas elas obedecem mais ou menos essa mesma linha, entre 15% e 20% da população pesquisada, dizendo que tem algum nível de compulsão ou dificuldades no controle, né, dessa condição da excitação sexual. Né? E por que o sexo é tabu a tal ponto de deixar da ciência ter uma dificuldade maior em pesquisar esses dados, das pessoas se concordarem em participar das pesquisas, darem a opinião verdadeira? Por que não se tem? Porque a questão sexual ela sempre envolve uma questão moral. Né? E a gente construiu uma sociedade em que o sexual era do campo do privado, teoricamente continua sendo, né? E no qual a gente sempre tem que, de alguma maneira, se dizer satisfeito em relação a isso, né? Principalmente em casais, porque isso prejudicaria a imagem do parceiro ou da parceira. Como é que eu vou dizer que eu estou casado com uma mulher ou com um homem há 15 ou 20 anos e não sou satisfeito sexualmente, né? Então, diferente de outras áreas, né? Assim, todas as questões vinculadas à adição, elas em geral geram dois sentimentos, que é de culpa e vergonha, né? E esses sentimentos em geral inibem, né? Inclusive a aproximação clínica em relação a isso. Sim. Então, as pessoas, quando vão procurar ajuda, elas já estão num estágio muito mais elevado disso. Já tem o prejuízo, né? Voltando para a questão da compulsão, acho importante pensar sobre isso, é que os primeiros indícios é uma quantidade enorme de pensamento sobre isso. Quer dizer, a pessoa fica com aquilo ali na cabeça todo ela vai tempo. pensando naturalmente, né? Assim, como se fosse uma ideia fixa. Como se fosse com alguma frequência ela pensa sobre isso. Né? Claro que se tu pega um menino ou uma menina de 15 anos que estão no início da vida sexual, que estão experimentando, é isso. Né? Naturalmente vai pensar sobre isso, vai querer experimentar, vai querer repetir a experimentação, se imagina que tenha, né, uma tentativa enorme, né, de relações sexuais. Mas pensando num jovem adulto ou no adulto, a presença do sexo vai estar sempre em alguma coisa, né? Tudo tem duplo sentido, tudo é erotizado, né? E esse pensamento, essa fantasia sexual acontece. O segundo momento, isso vai se transformar num comportamento de busca. Como a gente tem hoje, né, a partir de 2000, tem esse advento da internet, em que tu, no celular, encontra o que tu quiser, né? E, em geral, tem uma quantidade enorme de buscas sobre essa temática. Né? Principalmente vinculados à questão da pornografia. E isso, então, vai começar a aumentar o tempo. Né? Se a gente pensar em uma condição de rede social, né, que tu fica lá quando vê passou uma hora, na condição da pornografia, o que acontece? Ele vai aumentando o nível de excitação, essa excitação é prazerosa, né? E aí a gente vai aumentando a excitação e postergando a resolução, né? Ou seja, a satisfação final. E isso vai desenvolvendo um mecanismo que é um mecanismo, a gente tem dois mecanismos, os de excitação e os inibitórios. Então, nessas situações da compulsão, o mecanismo inibitório não tem a mesma força e ele não consegue resolver. Então, a excitação está sempre muito alta e não consegue fazer com que isso retorne, né? Ou tenha um grau de satisfação. E é isso que acaba prejudicando a vida dos sujeitos. Então, atualmente, muitos do que se vê em termos clínicos é uma busca principalmente por as pessoas que se consideram aditas em pornografia. E aí tem um dado importante, assim, porque muitos homens vão procurar por essa situação, mas realmente não querem abandonar. Né? Ou seja, porque é muito satisfatório, de alguma maneira, isso, né? Então acaba tendo uma vida paralela no universo da pornografia, seja dados livres ou comprados, né? Enquanto tem uma vida sexual e relacionamento afetivo com essas, né, com mulheres, né, ou com homens, no caso dos casais homoafetivos. O que acontece? Nessa situação, então, aumenta o sofrimento. Porque daí, em função da esposa, né, ou do marido, isto vai gerando um sentimento, né, de estar escondendo, de vergonha, de culpa, similar ao da traição. Tá? Então, é importante que as pessoas possam pensar que, sim, pornografia há um uso, né, é possível de usar, sim, é possível, tem lá
questões individuais sobre isso, mas em alguma medida sim, né? Mas quando isso começa a invadir muito a vida, né? E aí, que sinais acontecem assim, né? Começa a se masturbar no trabalho, começa a ficar mais vendo vídeo pornográfico do que fazendo as coisas que tem que fazer, né? Todos os dias, né? Sempre em geral em horários similares tenta buscar alguma coisa, precisa do vídeo pornográfico para ser o sustentáculo da excitação no relacionamento, né? No relacionamento sexual. Então esses são indícios que vão aparecendo, que começam em geral numa proporção bem pequena e que vão aumentando a tal ponto que, bom, quando a pessoa vai procurar ajuda, isso acontece. E aí quando ela já teve algum prejuízo considerável em relação a isso, né? Então, no filme que tu deste de exemplo, por exemplo, né, é possível que isso aconteça em algum ponto adiante na vida e não desde o início? Sim, é possível, né? Porque talvez em algum ponto mais adiante alguma coisa seja acionada. Nessa situação de uma condição traumática, provavelmente algum evento não muito claro para aquela pessoa que faz com que ela, de alguma maneira, tente reelaborar isso através desse comportamento compulsivo. Ok. Perguntamos também, você pratica sexo com preservativo? Sim, 30%, Bride. Não, 53%. Depende, 16%. Então, o depende com o não, aí a gente já chega a 69%. Isso aí. A questão do preservativo, ela tem a ver com ISTs, né? E com uma questão do controle da natalidade. Em geral, relacionamentos estáveis não têm o uso de preservativos, né? Não estou nem falando... E aí isso é uma questão importante de poder pensar, né? Não é quando a gente coloca a camisinha, mas quando a gente tira a camisinha, né? Ou seja, em geral, quando o relacionamento fica estável, as pessoas tiram, sem ter uma preocupação, por exemplo, de fazer exames prévios, né? Essa é a nossa maior taxa de contaminação. Ou seja, de alguma maneira eu me relaciono com uma pessoa, gosto dela, confio nela, quero construir uma vida com ela, e acabo não fazendo e não vou ver se eu tenho isso ou não, né? Porque a tendência natural das pessoas é acreditar que o amor blinda tudo. Sim, né? O amor protege. O amor protege, né? E nessas situações acaba criando várias outras situações, não só do HIV, mas de outras situações mesmo, de outras ISTs, Sim. que são transmissíveis aí, né? Então, eu sempre acho ótimo que tenha essas perguntas de saúde pública, porque é importante da gente poder pensar. Não é problema de não ter, né, o uso da camisinha. Desde que, primeiro, a gente possa pactuar que cada um vai ver seus exames e vai ser responsável em mostrar para os parceiros, né? E que uma vez estando dentro de um relacionamento, se for fazer alguma coisa fora, use preservativos, né? Tem essa condição. A gente sabe, por exemplo, que a questão sexual e da compulsão, ela não está muito preocupada com isso, né? É o comportamento de risco. Haveria o comportamento de risco, né? Ou seja, aquele comportamento em que nos coloca numa iminência de adquirir algum tipo de IST, né? Isso é bem comum, principalmente entre adolescentes e principalmente em pessoas que têm relações fora do casamento, né? Em que a condição ali é, em geral, imediata, né? Tem uma resolução daquela situação e não há uma preocupação com a saúde sexual do casal, né? E o que acaba contaminando, em geral, o parceiro ou a parceira nessa situação. Tá? Você adota medidas de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs? Sim, 61%. Não, 33%. Não sei responder, 6%. 61% dizem que adota, apesar de que não usa camisinha. usa camisinha, né? É isso aí. Eu fico pensando o que a pessoa faz. Que bom, não, eu fico bem tranquila, porque daí deve estar todo mundo fazendo exame, né, Bride? É que o exame não é uma prevenção, né? O exame é uma detecção, né? Ele tem um papel importante, sim, mas assim, ele só vai te mostrar, bom, já aconteceu. Você já tem, já foi. E em geral, os ISTs têm uma condição, né? Algumas de uso, de condição de cronificação, né? Ou seja, o não uso da camisinha teria essa possibilidade. Porque é estranho, né? Porque muitos não fazem uso da camisinha, né? Do preventivo, mas se dizem controlando isso. Controlando isso, cuidando disso. Eu estou pensando como que as pessoas fazem, né? Assim, o que elas imaginam que é essa prevenção, né? E isto vale para qualquer relacionamento, né? Inclusive de pessoas casadas. Porque é interessante isso, assim, né? Ou seja, eventualmente um ou outro pode trair,
né? Pode sair fora, né, dessa condição monogâmica, que em geral, a menos que, obviamente, né, o casamento seja aberto, não tenha maiores problemas para o casal. Mas eu acho importante que pelo menos se tenha essa consideração, né? Bom, já que eu vou estar fora do relacionamento com alguém que eu não sei absolutamente nada, né, sobre a vida sexual cotidiana, né? Que eu pelo menos tenho uma condição de prevenção. Se for isso, estou bem feliz, tá? Se for essa situação. E eu fico na torcida para que seja isso mesmo no nosso público. Você consegue controlar bem os seus desejos sexuais? Sim, 73%, não 13% e depende 14%. Tá na mesma média, né, sobre a vida, vida saudável, exatamente isso, assim, né? Eventualmente as pessoas acabam... A gente tem visto muito, né, porque o nosso limite, por exemplo, de abuso, né, ele aumentou muito, o que é muito saudável, né? Ou seja, essas situações que a gente vai vendo, por exemplo, na internet, né, de homem que bota a mão, né, que cheira o cangote, assim como eu vou lá e vou fazer isso e ela não vai se importar, hoje já é considerada uma situação de abuso. E acho importante, né, porque cada um é dono do seu corpo, né, as mulheres têm que saber qual é o limite que elas querem colocar para o seu corpo, entende? E a partir disso a gente tem que construir as nossas relações, né, e não é não sempre. Né? Acho que isso é muito importante, assim. Acho que quando as mulheres ganharam força, né, ganharam força de poder dizer sim para o que elas querem e não para o que elas não querem, né, isso foi tornando mais saudável, entende? Então eu acho que é importante da gente poder pensar como essas relações, elas não têm a ver só com o corpo, mas com o modo como a gente expressa a nossa vontade, incluindo o nosso corpo, né? Ele não é disponível. E acho que é importante da gente poder pensar como é que a gente vai ensinar desde sempre, entende, para uma criança que esse limite existe, né? Entende? E que ele pode usar desse limite, seja com quem for, seja com o tio, com o avô, né? Todas as situações que a gente tem de sofrimento e de abuso, elas são 90% intrafamiliares. Dificilmente alguém que na rua que vai pegar, as entende? pesquisas mostram. Porque o abuso ele precisa basicamente da confiança. Diferente, né, da violência sexual, que é uma agressão, que é uma situação sádica, né, coercitiva, entende? Na situação do abuso, em geral, ela envolve uma condição de confiança, né, que a pessoa pode chegar perto, pode fazer coisas. Ou a gente ensina para as crianças que, bom, se é da família ou se é próximo, pode tudo. E, na verdade, não pode. Né? Isso é uma coisa extremamente importante, assim, porque isso evita, por exemplo, que numa vida adulta eu tenha uma vida sexual não saudável, né? Que a gente vai ver lá as primeiras perguntas da pesquisa, assim, o que é isso, uma vida sexual não saudável? Gente que em geral teve alguns sofrimentos, né? Seja nas concepções sobre a vida sexual, ou seja sobre as práticas com o corpo infantil ou adolescente, que tem uma repercussão na vida adulta. E se não for tratado isso, vai adiante. Eu te falo em rapidinha, né, Fernando? Já terminou o segundo bloco, gente. Sério, não pode ser verdade, mas vamos ter que chamar o intervalo de novo. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 3213 7272 ou pelo site do Diário.
Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Voltamos a apresentar Faz Sentido. E estamos de volta, último bloco, infelizmente, hoje aqui com César Bride novamente para falarmos sobre sexo, a nossa relação com o sexo. É saudável, não é? Se nós temos ou não dependência do sexo, compulsão sexual e outras dúvidas. Eu já vou direto para a enquete, Bride, perguntando, porque perguntamos para o nosso público, se a ansiedade interfere na sua prática sexual. Sim, 62%. Não, 38%. É isso mesmo, é isso mesmo. Tá? Mas interfere bastante, então. Bastante, sim. Talvez as pessoas consigam reconhecer a presença da ansiedade aí, né? E isto, a ansiedade em geral é base ou está presente em 100% das disfunções sexuais. Ou seja, porque a disfunção em si gera mal-estar e gera ansiedade, né? Ou a ansiedade, em geral, não faz com que o corpo, né, e o próprio desejo sexual funcione naturalmente e acaba desembocando, então, numa condição disfuncional, tanto para homens quanto para mulheres, né? A mais conhecida das relações ali é da ejaculação precoce, né? É a mais popular, assim, que é basicamente ansiedade. Em geral, não tem causa orgânica, né? E é a própria, em geral, vem da própria construção da vida sexual dessa pessoa. Ela vai, em geral, repetindo o mesmo tipo de relação e, consequentemente, tendo o mesmo resultado. É quase como se isso cristalizasse, né? E é interessante, tem umas pesquisas que mostram que leva em torno de 2 anos ou mais para a pessoa buscar ajuda. Então ela passa muito tempo, né? Em geral, se ela muda de relacionamento, né? O novo relacionamento muitas vezes, entende? Tem uma nova exigência sobre isso, ou é colocado com algumas relações, acaba o relacionamento, muitas vezes acaba por insatisfação sexual e isso acaba gerando algo a posteriori. E outra coisa interessante que é para homens principalmente, que é importante de poder pensar, homens que na vida adolescente ou adulta têm ejaculação precoce, tendem a ter a maior probabilidade de ter disfunção erétil na vida adulta madura, ou seja, a partir dos 45 anos, ou seja, passa de uma disfunção para outra. Então né? A importância de procurar ajuda procurar logo, ajuda. Né? E até informação, às vezes o mais importante é isso, assim, né? A gente usa a internet para tantas coisas, entende? Né? Eu acho que não é só para buscar coisas patológicas, mas de informação, né? De poder pensar um pouco, né? Sobre si, sobre a sua vida sexual, né? A gente é criado numa sociedade tão machista que pensa, né? Que, não, se eu tenho um pênis ereto, se eu transo, então tá tudo certo, né? Nesse momento, né, no caso das mulheres, se ouve muito isso, muito essa coisa da queixa, assim, né, de que a vida não tá boa, mas aí o resto tá funcionando, então a gente não vai mexer para não desmoronar o resto. É só isso que não tá bom. O resto sem se dar conta que tem uma repercussão em todo o cotidiano, né? Nos nossos estados de humor, né, nas nossas condições de ansiedade, nas nossas condições depressivas, né? Porque uma vez que isso não está satisfeito, cumulativamente, né, vai gerando um estado depressivo que a gente não sabe nem efetivamente o que aconteceu, né? Então, por que tu assim? Não sei. Mas se tu vai olhar para esses detalhes, há várias coisas dentro do relacionamento que ficaram capengas, né? Assim, ficaram escondidas debaixo do tapete. Isso vai explodir, obviamente, em situações como essa.
Já se envolveu em práticas sexuais consideradas de risco? Sim, 33%, não 67%. Grande esse número aí, 33% já se envolveram em práticas sexuais consideradas de risco. Se tanta gente não usa o preservativo, então eles acham que isso aí não é prática sexual de risco. Tem que pensar um pouco, talvez, o que seja o de risco, né? Porque, eventualmente, o risco aumenta a excitação. Tá? Ou seja... O Fernando falou aqui, subir... Será que de risco é subir numa montanha, alguma coisa assim mais... na escada, na cozinha, antes do pai e a mãe chegar, né? Aquelas coisas que são excitantes, e realmente são excitantes, né? Porque então, pela questão da variedade, pela iminência, né? Do ser pego. É o risco, né? Efetivamente, né? Pode ser. Isso faz parte de várias etapas do relacionamento. É natural que aconteça isso, assim, né? Se esse é o risco, tá ótimo, tá, né? Ok. Tá ok, entende? É um risco válido. Que bom, ufa. Risco necessário. Ufa, que né? bom, gente, que bom. é esse o risco de vocês. Assim, né? O problema quando é um risco de vida, de morte mesmo, tá? Em situações, né? E são algumas práticas sexuais, né? Que elas são, elas por si só já são de risco, né? Como aquela que asfixia a pessoa próximo do orgasmo, então às vezes erra a mão, a pessoa morre asfixiada, né? Ai, que horror. É uma prática, não é tão incomum quanto a gente possa imaginar, tá? Ou situações, né, que envolvem algumas outras coisas mais intensas, né, que agressão, coisa parecida, consentida, né, mas ainda assim, né, dependendo da intensidade. Quebrou um copo aqui. Uhum. E ninguém encostou, gente, isso aí, o que será isso? Gente, foi assim, ó. Eu acho que eu botei o pé aqui, bateu ali, foi. Mas não foi, não foi. Tem gente que quebra a cama, nós quebramos o copo, né? Faz sentido da nossa programação normal. O que aconteceu aqui é que o assunto... A gente não quebrou aqui a cama, gente. Mas a gente conversando quebrou o copo. Ninguém encostou na mesa, não aconteceu nada. Só o assunto fez o copo se partir. Então agora a gente está voltando ao programa. A gente não lembra em que momento a gente parou. Sim. Né? Mas a gente vai continuar a relação, né? Porque exatamente. Tudo bem, né? Tocamos daqui para frente. Perguntamos a última questão, e aí a gente já está se encaminhando para o final. O sexo causa algum prejuízo a seus compromissos? Perguntamos lá para o nosso público. Compromissos financeiros, profissionais, sociais. Sim, 8%. Não 85% de pessoas dizendo que não tem nenhum prejuízo em relação ao sexo. E às vezes 7%. Se a gente somar o sim e o às vezes, nós temos aí um público de 15%. E a híbrida é muito, é pouco? Eu acho que é de se pensar, na verdade, que essas pessoas possam pensar, né, que tipo de prejuízo é esse. Se eles conseguem detectar, já é um bom sinal, né? Eventualmente algumas pessoas não têm. E aí a gente pode pensar que tipo de gasto seria esse, né, de prejuízo seria esse financeiro no trabalho, ou seja, gasta dinheiro com pornografia, com prostituição, gasta, sei lá, arranjando algumas outras coisas na vida, né, ou dificuldades com o trabalho, ou de concentração no estudo. O mais importante é as pessoas poderem pensar que tipo de prejuízo e se esse prejuízo vale a pena, né? Eventualmente, em algumas situações, vai acontecer, exatamente. Mas assim, a gente vai pensar se isso longitudinalmente, né? Se numa sequência, né? Quando a gente pensa em dados bem clínicos, assim, a gente sempre calcula em torno de 6 meses. Se durante 6 meses essas coisas todas acontecem com regularidade e frequência, né? Bom, então aí a gente tem algum sinalizador de que alguma coisa não está bem, porque significa que tem uma repetição sem que isso possa ter sido inibido em algum ponto, né? Eventualmente gastou, fez algum gasto a mais em algum período, ou eventualmente isso acontece, está tudo certo. A gente vai ter também alguns prejuízos em relação a isso com algumas pessoas, por exemplo, que já têm alguma outra doença associada, por exemplo, né, relacionadas à ansiedade, ou transtornos do humor, né, momentos mais bipolares, mais, né, de humor elevado, tem um gasto natural em relação a isso, e a sexualidade pode ser um dos focos em algum momento. Então, teria que pensar qual é a relação que se estabelece. O que eu posso dizer para as pessoas é que, bom, nessas situações, elas procurem ajuda, né? Algum tipo de ajuda, né? Conversem com alguém, né? Pode procurar algum profissional que possa orientar em relação a isso, né? E as pessoas poderem voltar a ter uma vida e uma relação saudável com a sua própria sexualidade.
Bride, se não for psicólogo, mas eu tenho vergonha, mas tem grupos que trabalham, por exemplo, dependentes do sexo? Existem? Existem esses grupos. Eu não saberia te precisar se em Santa Maria tem exatamente este grupo, assim, específico. Né? Especificamente Mas já para existem. essa situação. Mas sim, existem, independente de sexo, de compulsão sexual, sim. Boa parte das pesquisas que a gente tem são baseadas a partir de relatos de pessoas que participam desses grupos. Então aí que a gente consegue os dados clínicos, porque as pessoas chegam num tal nível que elas se desesperam, precisam de ajuda, né? Assim, já uma boa parte da vida destruída, né? Ou pelo menos foi atingida, né, por essa questão de compulsão, e elas então participam desses grupos. Então dá para usar a internet também para isso, para a gente buscar esse tipo para de buscar ajuda. informações, porque e até troca, às vezes se não pode participar presencialmente, né? Exatamente. Até se informar nesse sentido. Então a gente precisa ter a preocupação em relação de ter ou não uma relação saudável com o sexo, no caso da compulsão sexual, se isso durar pelo menos 6 meses. A gente precisa esperar 6 meses para entrar, né, numa situação ruim, né? Sim. Mas a gente, em geral, vai calcular durante quanto tempo isso está acontecendo para pensar nisso como uma compulsão, né? Ou como uma condição de excitação muito ininterrupta. E como é que se trata isso, Bride? Com medicamentos? Como em geral, que funciona? Vamos pensar numa situação de compulsão, né? É uma associação entre medicamentos e psicoterapia, né? Porque o medicamento ajuda a aliviar isso, né? Mas a psicoterapia ajuda também a rever, né, o modo como isso se apresenta, o motivo pelo qual isso se apresenta, né? E a pessoa conseguir gradualmente ir lidando com essas situações. Ok. Acabou! Acabou. 1 minutinho para dizer que eu tô satisfeita, Bride. Vou te agradecer de novo. Eu acho que sempre é muito legal estar aqui, poder falar dessas coisas bem abertamente, né? E acho que isso, quanto mais informação a gente tem, melhor né? Acho que melhora a nossa vida sexual, né? E a gente vai desmistificando uma série de coisas. Obrigado de novo. E tornando a pauta, essa pauta esse é um compromisso também do Faz Sentido, que a tônica é a saúde mental e sexo está entre os assuntos, e a gente sempre vai convidar o Bride. Agora ele também escreve na edição impressa a cada 15 dias, ele traz esse tema que vai estar lá na edição impressa e muitos outros que a gente vai ainda tratar, e pedimos então, me escapou a palavra. Escapou completamente a palavra. Sugerimos que você acompanhe aí, porque tem assuntos, e os assuntos que o Bride traz são muito relevantes para as práticas do nosso dia a dia, que não nos obrigam, porque o Bride não obriga nada, mas nos incentivam a colocar o sexo mais na pauta do nosso dia a dia, e acho que isso é bem legal e vai nos ajudar a ter uma saúde mental, inclusive, muito melhor. Obrigado mais uma vez. Novo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Faz Sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.